Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from the very, very hot Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, in addition to listening to a very outlandish story, you'll see some good words to describe textures in Brazilian Portuguese. If you have access to the learning guides, you'll see additional vocabulary there. But just keep in mind that this is a very, very big field, vocabulary field. So we're going to have a second episode, not right now, not right after this one, but in the near future about textures again. So if you want to receive the podcast the next time it's published, subscribe to our podcast. It's very simple. I think you can do that in any podcast player that you use to listen to our podcasts. And whenever we publish a new episode, this podcast player is going to let you know. I know that Spotify allows you to do that, and I guess other podcast players also do that. So just follow us, and you'll receive a notification as soon as we publish a new episode. Agora vamos começar com o episódio de número 239. Falando de texturas, parte 1. Quando adolescente, tive uma experiência que é ver para crer. Sei que vai parecer que sou pancada, mas aos 17 anos fui abduzido. Não fui raptado. Pelo menos não por pessoas. Foi bem bizarro e até eu custo a acreditar, então entendo seu ceticismo ao me ouvir. Mas vou te contar mesmo assim. Era madrugada. Eu estava dormindo. Do nada, acordei atordoado com um zunido forte. De repente, senti um formigamento na minha pele. Vi um brilho muito forte e não consegui me mexer. Meus músculos estavam todos retesados. Daí, meu corpo ficou levinho, levinho. Era como se eu pesasse tanto quanto uma pena. Comecei a flutuar e logo em seguida senti que estava estirado numa mesa lisa. Acho que como essas mesas de frigorífico, onde cortam a carne. Engraçado é que eu não tinha entrado em pânico. Ainda. Foi quando senti um toque viscoso no meu braço. Eram dedos finos e pegajosos, e ao toque pareciam lesmas. Eu não conseguia divisar ninguém com aquela luz toda. A mão me puxou e eu me sentei. Quem quer que estivesse me segurando pelos braços, me ajudou a me levantar e depois me conduziu para algum lugar. O chão era estranhamente duro e rugoso. Contrastava muito com o liso da mesa. Fui caminhando por um corredor escuro. Depois de um tempo, o chão debaixo dos meus pés foi ficando macio e agradável. Era como estar pisando em grama. Então, meus abdutores me levaram a uma mesa repleta de coisas estranhas. Um deles apontou para uma coisa que parecia uma pedra. E eu encostei na coisa. Meu dedo roçou na casca. Tinha um toque áspero, como lixa d'água, mas não era dura. Eu pressionei um dedo contra ela e ela cedeu. Então, meu dedo perfurou a coisa e ela parecia esponjosa por dentro, e um suco aguado jorrou de dentro. Tomei um susto, mas, por curiosidade, levei o dedo à boca e, minha nossa, que coisa gostosa! Tinha um sabor indescritível. O ET fez um barulhinho, como se estivesse satisfeito. Em seguida, me mostrou mais e fez um gesto. Então, finalmente, a ficha caiu. Queriam que eu comesse. Eram frutas do planeta deles. Comi uma planta escorregadia que caiu da minha mão 3 vezes. Tomei um copo de suco que era tão gorduroso que me dava a sensação de estar tomando uma garrafa de óleo. Ao invés de matar minha sede, me deixou ainda mais sedento, com a língua seca como papel. Ao cabo de algumas horas, pelo menos pareceram horas para mim, meus captores me trouxeram de volta para minha casa. Antes de partirem, estenderam a mão para um aperto, mas eu só acenei. As frutas eram deliciosas
e sair de barriga cheia, mas não gostava nada daquele toque viscoso da mão deles. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa falando de alguma coisa que ele acha que é impossível de acreditar, ou talvez uma coisa muito fantástica. E como sabemos disso? Sabemos disso por causa da expressão que o narrador utiliza. Ele diz que, quando adolescente, teve uma experiência que era ver para crer. Ver para crer. E essa é uma frase comum que a gente utiliza em português aqui no Brasil para falar de uma coisa que é inacreditável. É tipo muito difícil de você acreditar, porque talvez seja fantástica, seja muito diferente. Por exemplo, antes me falavam que Salvador era uma cidade muito bonita. Eu não acreditava, pensava, deve ser bonita como outras cidades são. Mas quando cheguei aqui, vi que realmente a beleza dessa cidade é ver para crer. A beleza dessa cidade é ver para crer. Ou seja, na minha opinião, a beleza é tão fantástica que você precisa ver para acreditar. E o narrador continua falando aqui, que ele diz que sabe que vai parecer que ele é pancada, mas aos 17 anos ele foi abduzido. Ele não foi raptado, ele foi abduzido. E aqui nós temos três termos interessantes. O primeiro deles é ser pancada. Aí eu sempre rio, gente, porque é engraçado. Quando alguém é pancada, isso significa que alguém é louco, é estranho, é muito esquisito ou é excêntrico. Esse termo vem da ideia de que se você levar uma pancada na cabeça, você não vai ficar normal. Então, quando a gente diz que fulano ou fulana é pancada, a gente está querendo dizer, essa pessoa não é muito normal, não. Eu mesmo, as pessoas acham que eu sou um pouco pancada, porque na rua eu gosto de falar comigo mesmo. Não é falar com vozes na minha cabeça, não. Eu gosto de falar em voz alta para pensar. Então as pessoas pensam que eu sou pancada, mas não sou, não. A outra expressão que o narrador disse foi ser abduzido. Ele foi abduzido. E ele fez uma distinção, que não foi raptado, mas foi abduzido. E essas são duas palavras muito próximas, mas que aqui no Brasil são utilizadas de maneira muito específica. Quando uma pessoa é abduzida, na linguagem popular, isso significa que ela é levada contra a vontade por uma coisa desconhecida. Ela foi para outro planeta ou foi para outra dimensão. Ela não queria ir, mas foi levada. Inclusive, tem muitas histórias de abduções, ou seja, muitas pessoas que são abduzidas lá no meu estado, no Ceará. Lá no guia de aprendizagem eu vou colocar algumas notas sobre isso, porque realmente é uma coisa muito interessante. Já o outro termo é ser raptado. E aqui no Brasil, na linguagem popular, quando uma pessoa é raptada, ela é levada à força por outra pessoa, geralmente para um local desconhecido e geralmente com um objetivo criminoso. Muitas pessoas são raptadas e então os criminosos, os bandidos, telefonam para a polícia e dizem, perdão, não para a polícia, para a família, né? E dizem, ou você me paga esse dinheiro ou eu vou matar essa pessoa. Isso é um rapto, ou um sequestro. Lá no guia de aprendizagem, mais uma vez, você vai ver algumas notas sobre esse trio de palavras e o tipo de uso que a gente dá para elas no dia a dia. Bom, o narrador então disse que foi bem bizarro e até ele mesmo custa acreditar. Por isso ele entende o ceticismo do ouvinte quando ele conta essa história. E aqui temos mais três boas expressões. A primeira delas é bizarro,
E uma coisa bizarra é uma coisa estranha, fora do comum. Ela deixa você perplexo ou perplexa. Qualquer coisa pode ser bizarra, depende de quem vê. Por exemplo, para muitas pessoas, é bizarro que os brasileiros deem beijinhos no rosto quando se conhecem. Dependendo do estado, podem ser 2 beijinhos, 3 beijinhos ou apenas um beijinho. No meu estado, por exemplo, no Ceará, são 2. Para pessoas de fora do país, nossa, isso é bizarro. Mas para os brasileiros, isso é muito comum. O outro termo que o narrador utilizou foi custar a acreditar. E essa é uma estrutura bem comum, tá? A gente pode dizer, eu custo a entender, eu custo a acreditar. E quando você custa a acreditar em algo, isso significa que você tem dificuldade em acreditar em algo, em geral porque essa coisa é estranha ou inacreditável ou bizarra. Por exemplo, ainda custa acreditar que eu tenha investido quase todas as minhas economias nesse negócio. Todo mundo via que era um negócio que não tinha futuro. Ai, 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 onde eu estava com a cabeça? Eu custo a acreditar que eu tenha feito isso. E às vezes, né, quando a gente está estudando gramática, ou vocabulário também, a gente custa a entender, né? Tipo, fica, nossa, por que que isso é dito assim? Na maior parte do tempo, com idiomas, pelo menos, a gente pode custar a entender, mas é melhor aceitar, porque vai ser demorado. Hum? E custar a pode ser usado com outros verbos. Lá no guia de aprendizagem temos mais uma notinha, mas em geral é utilizado com verbos de compreensão. E o terceiro termo que o narrador utilizou aqui foi ceticismo. E o ceticismo é a dúvida em relação a algo, né? Algo que não tem evidências ou que não tem provas, não tem comprovações. Então, eu tenho muito ceticismo quando as pessoas dizem que é possível ficar rico da noite para o dia investindo em ações. Eu tenho muito ceticismo quando as pessoas dizem que é possível ficar rico da noite para o dia investindo em ações. E eu realmente tenho muito ceticismo. Se dizem isso, nossa, eu trabalho desde os meus 15, 16 anos e não vejo isso. E ceticismo é menos utilizado do que o adjetivo, tá? Então é mais comum a gente dizer que uma pessoa é cética em relação a algo do que dizer que ela tem ceticismo. Então, ele é cético, ela é cética. Mais comum. Agora começa a verdadeira história do narrador, porque ele estava preparando a gente para ouvir uma história maluca. Ele começa dizendo aqui que era madrugada e ele estava dormindo, e de repente ele se acordou com um zunido forte. E aí ele sentiu um formigamento na pele, viu um brilho muito forte e não conseguia mais se mexer. Os músculos dele estavam retesados. Até aqui nós já temos 3 termos interessantes. 2 que falam sobre sensações e um sobre um fenômeno. Vamos primeiro para o fenômeno, que é o zunido. O zunido é um som agudo e contínuo. Imagine um mosquito que fica... Ai. A minha, a minha imitação de mosquito não foi muito boa, mas esse zunido, esse contínuo, é um zunido. Às vezes, né, quando a gente... eu não sei se vocês tinham essa brincadeira quando criança, mas na minha cidade a gente era um pouco selvagem, então tinha uma brincadeira chamada telefone. Basicamente era, você pegava as suas 2 mãos abertas e pá! Batia no ouvido de uma pessoa. Aí, quando você batia, a outra ficava escutando um zunido. E isso era dar um telefone na outra pessoa. Até hoje eu lembro de alguns telefones que eu recebi e do zunido que seguiu. Muito ruim.
Ah, e para algumas pessoas também, especialmente aquelas pessoas que têm algum tipo de problema no ouvido, se elas bebem muito café, às vezes elas escutam um zunido. Isso pode ser um sinal de algum problema de saúde. Hein? A segunda palavra que o narrador utilizou foi formigamento. E o formigamento é uma sensação como se fossem pequenas agulhas na pele ou picadas na pele, mas bem pequenas e constantes. Não é uma coisa de uma vez, não. Fica aquela sensação na pele. Geralmente a gente fica com formigamento quando tem má circulação de sangue, ou tem algum tipo de irritação naquele local. Eu não sei se você já teve essa sensação de ficar sentado ou ficar sentada no chão por muito tempo. Às vezes eu fico sentado no chão e eu cruzo as pernas, né? E uma perna fica por baixo, outra perna fica por cima. E aí a perna que fica por baixo perde a circulação. Daí ela começa a formigar. Ela tem essa sensação de formigamento. É uma coisa incômoda, mas é comum. E o outro termo que o narrador utilizou foi retesado, para descrever como ficaram os músculos dele. E quando os nossos músculos ficam retesados, isso significa que eles ficam tensos, rígidos, mas não de uma maneira boa quando uma pessoa está fazendo exercício. Ele fica sem flexibilidade. Muitas vezes, se você ficar na mesma posição durante muito tempo, os seus músculos podem ficar retesados. Uma pessoa que também pode ficar retesada se ela tiver com muito nervosismo. Por exemplo, talvez ela escute algum barulho em casa e ela... O que é isso, meu Deus? E fica com aquele medo, ela fica toda retesada. Lá no guia de aprendizagem eu tenho alguns exemplos adicionais de como utilizar essa palavra. O narrador continua explicando aqui, porque isso foi só o começo da história, que depois que ele ficou retesado, com formigamento e não podia se mexer, o corpo dele ficou bem leve. Era como se ele pesasse tanto quanto uma pena. Daí ele começou a flutuar e, em seguida, ele estava estirado numa mesa lisa. Ele não descreveu aqui, mas ele disse que era como uma mesa de frigorífico, e eu imagino que fosse uma mesa fria. Bom, temos algumas expressões e estruturas aqui que são interessantes. A primeira delas é uma estrutura comparativa, tanto quanto. Ele disse, era como se eu pesasse tanto quanto uma pena. E essa é uma estrutura comparativa muito comum no dia a dia. Eu posso dizer, por exemplo, que eu trabalho tanto quanto você. E você estuda português tanto quanto eu. Quando você quer comparar uma qualidade ou uma coisa que é igual, você utiliza tanto quanto. Hoje está quente, muito quente, tanto quanto ontem. Está. Aí, se eu quiser usar um adjetivo, eu vou mudar a ordem. Eu vou dizer, está tão quente quanto ontem. Tanto quanto. Lá no guia, mais uma vez, como sempre, temos expressões e exemplos adicionais. A outra expressão que o narrador utilizou foi flutuar. E flutuar é um verbo regular que significa ficar no ar, suspenso, sem estar apoiado em nada, como se estivesse boiando. Por exemplo, os balões de ar quente utilizam ar quente para flutuar. E aqui no Brasil, utilizar esses balões de ar quente para flutuar não é muito comum. Aparentemente é um esporte comum em outras partes do mundo, ou pelo menos um esporte interessante para fazer. Quem pratica o esporte de flutuar em balões é um balonista, e o esporte é o balonismo. Uma curiosidade aí para você. Bom, a gente também pode flutuar na água. Você joga alguma coisa na água, essa coisa
não afunda, ela flutua. E o narrador disse que estava estirado numa mesa lisa. E a palavra aqui é estirado. Quando algo está estirado, isso significa que essa coisa está estendida. Ela está numa posição reta. Então, por exemplo, se você se deitar no chão e você esticar seus braços para cima e esticar bem seus pés, suas pernas, né? Você fica estirada ou estirado no chão. Isso significa, então, que o narrador estava estirado na mesa. Ou estava deitado na mesa, numa posição reta, sem nenhuma curva. Daí começou uma parte da história bem esquisita. Porque a primeira vez, ou a primeira coisa, melhor dizendo, que aconteceu foi que o narrador estava tranquilo e calmo quando sentiu um toque viscoso no braço. Ele sentiu o toque de dedos finos e pegajosos, que pareciam lesmas. E aqui nós temos algumas palavras, eu vou trabalhar com elas em conjunto, porque todas fazem parte do mesmo campo. A primeira delas é o toque. E o toque pode ser tanto quando você faz o contato físico com alguma coisa, ou com algo, alguém, ou a sensação desse contato físico. Então, quando você descrever a sensação de alguma coisa na sua pele, você pode dizer que essa coisa tem um toque suave, tem um toque áspero, que a gente vai falar um pouco mais, tem um toque quente, um toque frio. O toque pode ser, então, a ação e a sensação. Isso tem que ficar bem claro. E como era o toque que o narrador sentiu no braço? Era um toque viscoso. E algo viscoso é algo que ele toca em você e ele meio que gruda, ele cola. O exemplo melhor que eu posso dar não é uma coisa muito agradável, mas sabe quando algumas pessoas ficam gripadas e elas ficam com muco no nariz? Aquele muco, aquela coisa que sai do nariz, é viscosa. Aquele muco ali também que a gente pode chamar de gosma. Aquela gosma é viscosa. E os dedos eram finos e pegajosos. Viscoso e pegajoso são sinônimos em geral, mas viscoso descreve tanto o toque quanto a textura. Então, se você usa uma cola, a cola, você olha para ela, ela é viscosa. É diferente de uma xícara de café, que eu tenho até aqui na mão. O café não é viscoso, não. O café é bem aguado, que a gente também vai ver hoje. Inclusive, eu acabei de tomar meu café. Pegajoso é mais sobre o toque. Quando você toca em uma coisa e essa coisa cola, ela é pegajosa. Inclusive, tem um tipo de produto que a gente usa para evitar moscas. E eu não sei se na sua casa já teve esse problema. Antes, quando eu morava no Ceará, tinha, que era um problema de ratos. Você tem algumas armadilhas de rato, e a pior delas, na minha opinião, é uma armadilha pegajosa. Quando o rato passa pela armadilha, ele cola, ele gruda, e ele não sai mais. Ele não sai. Aí você tem que matar o rato. Não é legal. Então, pegajoso é só o toque, viscoso é o toque e a textura. E a lesma é um pequeno molusco terrestre. É como se fosse uma minhoquinha, mas bem maior. Né? E ele anda rastejando, ele anda no chão. Geralmente, eu acho que é lesma ou é caramujo, não sei, que vira escargot. Inclusive, meu tio
criava lesma dizendo que ia vender para um restaurante. Coisa maluca. É um pouco bizarro, né? Mas vamos lá. O narrador disse aqui que depois sentiu esse toque frio e pegajoso, né, no braço. Ele não conseguia divisar ninguém com tanta luz. Depois, quem quer que estivesse lá, segurando o braço dele, ajudou ele a levantar e depois o conduziu para algum lugar. Aqui nós temos alguns termos interessantes. Divisar é uma palavra bem chique, tá? Normalmente no dia a dia a gente usa enxergar ou ver. Divisar significa perceber ou distinguir algo com a vista, especialmente quando você não consegue ver muito, quando não está muito visível. Você pode, por exemplo, olhar para bem longe e dizer: "Ah, eu não consigo divisar nada." Ou seja, está tudo tão longe, é impossível perceber ou fazer uma distinção. Mas de repente você vê um rosto que você conhece. Aí você: "Ah, nossa, eu consigo divisar a Muriel. Ela está ali no canto." Hum? Então, divisar é uma palavra mais chique, enxergar é uma palavra mais do dia a dia. O narrador aqui então disse que quem quer que estivesse segurando ele pelos braços o conduziu para algum lugar. O chão era estranhamente duro e rugoso, ou seja, o narrador já estava caminhando aqui, né? E o chão era duro e rugoso e contrastava muito com o liso da mesa. O narrador foi caminhando por um corredor escuro e depois de um tempo o chão ficou macio, macio. Ou seja, ele antes era rugoso e agora é macio, macio. Tem um contraste muito grande, né? E são essas três palavras que nós vamos ver. Quando algo é rugoso, essa coisa é áspera e ela tem umas rugas ou saliências, né? Tem uns montinhos. Para as pessoas que fazem escalada, eu acho, não sei, eu não faço, mas eu acho que é mais fácil escalar em uma pedra rugosa do que uma pedra lisa. Inclusive, rugoso é o contrário de liso. Então, rugoso é áspero, tem muitas rugas, tem muitas saliências, tem muitos montinhos, ela não é lisa. Imagine uma pedra rugosa. Já macio é algo que é suave, fofo, que é bem agradável ao toque. Se você lavar suas roupas, tem alguns produtos que podem deixar suas roupas bem macias. Aquele toque tão suave que é bom, que dá vontade da gente dormir o dia todo. E aqui o narrador contrastou um chão rugoso com um chão macio. Quando você contrasta alguma coisa, você mostra as diferenças que são mais marcantes entre essas duas, ou mais marcantes entre essas duas. E uma coisa pode contrastar com outra também. Muitas pessoas dizem que o espanhol e o português são muito parecidos, mas os contrastes também são grandes. Se eu contrastar aqui esses dois idiomas, vou dizer, primeiro, que a pronúncia é bem diferente. É parecida, mas é bem diferente. Então, é possível contrastar, é possível apresentar as diferenças. Bom, o narrador então disse que os abdutores, e aqui abdutor é quem abduz, ou seja, o narrador foi abduzido por abdutores. Os abdutores do narrador levaram ele a uma mesa repleta de coisas estranhas, ou seja, uma mesa cheia de coisas estranhas. E aí um dos abdutores, né, um dos alienígenas, apontou para uma coisa que parecia uma pedra. O narrador encostou na coisa e depois o dedo do narrador roçou na casca. Aqui temos duas boas palavras para descrever toque. E são boas mesmo. A primeira delas é encostar. Encostar tem alguns significados, mas aqui é colocar em contato com outra superfície.
Não precisa ser um contato muito intenso, pode ser apenas um leve toque. Pim! E no dia a dia, encostar e tocar são usadas como sinônimo. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, a minha mãe fazia bolo, né? Ela preparava um bolo muito bonito e dizia: olha, não encoste nesse bolo antes de eu voltar. Ela saía e esperava que eu não pegasse o bolo. Então, não encoste nesse bolo. E às vezes também, quando você pinta a parede, né, a tinta fica fresca, e aí você diz: olha, não encoste nessa parede, ela foi pintada agora. Não encoste nessa parede, ela foi pintada agora. A outra palavra é um verbo também muito comum, que é roçar. E quando uma coisa roça na outra, ela passa por cima, assim, ela toca e passa. Ela desliza em cima da outra ou na superfície da outra. Eu tenho dois exemplos para você. Imagine que você está caminhando na floresta. Está fazendo uma boa caminhada. E aí, você chega numa parte do caminho que tem muitas plantas. É um caminho mais difícil, então você precisa passar por entre as plantas. As plantas vão roçando na sua pele ou roçando contra a sua pele. Elas batem na pele e deslizam e saem. Bate, desliza e sai. Então, esse deslizar é roçar. O outro exemplo é relacionado com roupas. Algumas pessoas compram roupas que têm uns enfeites, umas decorações especiais, né? Se esses enfeites forem bem feitos, eles não vão roçar contra a pele de quem veste. Mas se esses enfeites forem mal feitos, eles vão ficar roçando contra a pele. Às vezes até uma etiqueta fica roçando contra a pele e dá uma sensação ruim, né? Você fica toda hora tentando tirar aquela etiqueta da sua pele. Roçar tem alguns sentidos informais em certas regiões do Brasil que vão estar lá no nosso guia de aprendizagem. Bom, o narrador tocou naquela coisa, então ele encostou naquela coisa que parecia uma pedra, o dedo dele raspou ou roçou na casca, e a casca é a pele da fruta, e tinha um toque áspero, como uma lixa d'água. E aqui nós temos duas coisas. A primeira delas é áspero. E uma coisa áspera é o contrário de liso. Ela tem uma superfície que, quando você toca, ela é desconfortável, ela não é igual, ela não é lisa. Então, por exemplo, muitos homens vão reconhecer isso. Quando você deixa de fazer a barba durante um dia ou 2 dias, a pele do seu rosto fica áspera, né? Ela fica com esse toque assim ruim quando você roça o dedo na pele. Bom, então, o toque da coisa lá era áspero, como uma lixa d'água, que é um produto que a gente usa para lixar, ou seja, para alisar uma superfície. E quando o narrador pressionou um dedo, ela cedeu, ou seja, ela afundou. E aí, quando o narrador perfurou aquela coisa com o dedo, ela parecia esponjosa por dentro. E um suco aguado jorrou de dentro. O narrador provou aquele suco aguado e tinha um sabor muito bom, indescritível. Que coisa louca, né? Temos aqui algumas palavras interessantes. A primeira delas é esponjoso ou esponjosa. E uma coisa esponjosa tem a textura ou o toque de uma esponja. É macio e tem poros, ou seja, são aqueles buraquinhos, né, por onde passa ar ou líquido também. Muito provavelmente, se você usar uma esponja para lavar seus pratos, você sabe como é essa textura. Se você não usar uma esponja para lavar os pratos, talvez você tenha uma esponja de banho. Então, tudo é
esponjoso. Quando o narrador tocou aquela coisa e o dedo dele perfurou, né, o dedo dele fez um buraco, um suco aguado jorrou de dentro. A primeira palavra aqui, mais interessante, é jorrar. E quando uma coisa, geralmente um líquido, jorra de algum lugar, ele sai com força e em grande quantidade, como um jato. Ele jorra mesmo. Aqui, muito provavelmente, você tem uma dessas três imagens na mente. A primeira delas é, antigamente, quando as pessoas procuravam petróleo nos campos, elas imaginavam que iam perfurar, 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 e de repente, um monte de petróleo ia jorrar do chão. Inclusive, tem um autor brasileiro chamado Monteiro Lobato, que eu tenho até um episódio sobre ele, que pensava assim também, que o petróleo jorraria do chão. Um outro exemplo que talvez vocês tenham na mente, às vezes a gente não tem muito cuidado na cozinha, né? E isso eu estou falando sobre mim. Aí teve um dia que eu fui cortar um pedaço de um alimento e não olhei bem e meti a faca no meu dedo. Eu cortei uma parte do dedo bem específica, que quando eu cortei, jorrou sangue para todo lado. Na hora eu fiquei com muita raiva. Eu disse, nossa, eu me cortei de novo. Mas depois o sangue parou de jorrar e ficou tudo bem. Não foi nada tão grave. E como um jorro tem que sair como um jato, né? Não pode ser um líquido viscoso. Não. Esse líquido tem que ser mais aguado. E uma coisa aguada ela é muito, tem uma textura de água e ela não tem, se for, por exemplo, um café, ela não tem um sabor forte. Inclusive, muitas pessoas aqui no Brasil dizem, o café brasileiro é muito bom. Eu não sei. Eu gosto de um café bem forte, mas muita gente faz um café muito aguado, um café muito diluído na água. Não é muito bom, não. Bom, e o narrador disse que o sabor da coisa era indescritível. Ou seja, era um sabor impossível de descrever. Era único, era fantástico, talvez. Não tinha palavra para descrever ou para expressar. E aí o narrador falou, olha, depois o ET fez um barulhinho como se estivesse satisfeito, e aí a ficha caiu. Eles queriam que eu comesse. Quando o narrador diz aqui que a ficha caiu, significa que ele... Eureka! Ou, finalmente eu consegui entender. E é isso que significa a ficha caiu. Alguém explica, explica, fala, fala, você estuda, estuda, e de repente... agora eu entendi. Por exemplo, depois de muito estudar a gramática alemã, finalmente a ficha caiu de que a ordem das palavras muda muito em alemão, mas não muda em português. Não como em alemão. Daí, o narrador finalmente entendeu que os ETs, ou seja, os extraterrestres, queriam que o narrador comesse, e o narrador comeu. Primeiro ele comeu uma planta escorregadia, que caiu da mão dele 3 vezes. E uma coisa escorregadia, né, tem masculino, escorregadia ou escorregadia, é uma coisa que escorrega facilmente. Que quando você tenta segurá-la, escorrega e cai no chão. Então, uma coisa que você segura pode ser escorregadia, ou uma superfície pode ser escorregadia. Às vezes, aqui no Brasil, quando você vai caminhando no shopping, eles colocam uma placa, porque estão limpando o piso com água, e aquela área fica escorregadia. E aí eles colocam uma placa dizendo, cuidado, área escorregadia. Cuidado quando ver isso. Né? Depois o narrador tomou um copo de suco tão gorduroso que dava a sensação de estar tomando uma garrafa de óleo. Gorduroso é algo que contém muita gordura, mas também é algo que é oleoso, que tem uma textura parecendo com óleo. Uma vez eu comi um doce muito, muito saboroso.
não vou saber o nome, gente. Era um doce árabe tão saboroso que minha irmã trouxe, né, para mim. E aí ele era muito saboroso, mas ele deixou a ponta dos meus dedos todas gordurosas. Então, tipo, era um doce que você podia comer uma vez só, né, que senão ficava com muita gordurinha. E esse suco gorduroso que o narrador tomou, em vez de matar a sede dele, ou melhor dizendo, ao invés de matar a sede dele, deixou o narrador ainda mais sedento. E aqui, matar a sede é uma expressão muito comum. Matar a fome, matar a sede. Quando você sacia, quando você se satisfaz, você mata essas sensações negativas. E no final, o narrador voltou para casa. Que história bizarra, gente. Ele voltou para casa e os ETs estenderam a mão. Eles disseram, aperte minha mão. Mas o narrador disse, não, não, não. Eu posso até comer sua fruta. Eu posso, assim, encher minha barriga, mas eu não quero mais sentir esse toque viscoso. Por isso o narrador apenas acenou. Ele apenas fez um gesto com a mão para se despedir. Bom, você não pode ver que eu estou acenando agora para você, mas eu estou dizendo tchau, porque agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez numa maneira relaxada de falar. Quando adolescente, tive uma experiência que é ver para crer. Sei que vai parecer que sou pancada, mas aos 17 anos fui abduzido. Não, não fui raptado, pelo menos não por pessoas. Foi bem bizarro e até eu custa acreditar. Então, entendo seu ceticismo ao me ouvir. Mas vou te contar mesmo assim. Era madrugada. Eu estava dormindo. Do nada acordei atordoado com um zunido forte. De repente senti um formigamento na minha pele. Vi um brilho muito forte e não consegui me mexer. Meus músculos estavam todos retesados. Daí meu corpo ficou levinho, levinho. Era como se eu pesasse tanto quanto uma pena. Comecei a flutuar. E logo em seguida senti que estava estirado numa mesa lisa. Acho que como essas mesas de frigorífico, onde cortam carne. Engraçado é que eu não tinha entrado em pânico. Ainda. Foi quando senti um toque viscoso no meu braço. Eram dedos finos e pegajosos, e ao toque pareciam lesmas. Eu não conseguia divisar ninguém com aquela luz toda. A mão me puxou e me sentei. Quem quer que estivesse me segurando pelos braços me ajudou a me levantar e depois me conduziu para algum lugar. O chão era estranhamente duro e rugoso. Contrastava muito com o liso da mesa. Fui caminhando por um corredor escuro. Depois de um tempo, o chão debaixo dos meus pés foi ficando macio e agradável. Era como estar pisando em grama. Então, meus abdutores me levaram à mesa repleta de coisas estranhas. Um deles apontou para uma coisa que parecia uma pedra. Eu encostei na coisa. Meu dedo roçou na casca. Tinha um toque áspero, como lixa d'água, mas não era dura. Eu pressionei um dedo contra ela e ela cedeu. Então meu dedo perfurou a coisa e ela parecia esponjosa por dentro e um suco aguado jorrou de dentro. Tomei um susto, mas por curiosidade levei o dedo à boca e, minha nossa, que coisa gostosa. Tinha um sabor indescritível. O ET fez um barulhinho como se estivesse satisfeito. Em seguida me mostrou mais e fez um gesto. Então finalmente a ficha caiu. Queriam que eu comesse. Eram frutas do planeta deles. Comi uma planta escorregadia que caiu da minha mão 3 vezes. Tomei um copo de suco que era tão gorduroso que me dava a sensação de estar tomando uma garrafa de óleo. Ao invés de matar minha sede, me deixou ainda mais sedento, com a língua seca como papel. Ao cabo de algumas horas, pelo menos pareceram horas para mim, meus captores me trouxeram de volta para minha casa. Antes de partirem, estenderam a mão para um aperto, mas eu só acenei. As frutas eram deliciosas e saí de barriga cheia, mas não gostava nada daquele toque viscoso da mão deles. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender
o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado!